Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Você conhece Eliane Brum? Pois se não conhece, espero que esse vídeo aqui possa te ajudar a conhecer a grande obra dessa pessoa incrível. E para falar sobre a obra dela, não basta um vídeo só não. Por isso, faremos dois. Esse aqui vai ser a parte 1. Depois, logo teremos uma outra parte para falar de uma outra vertente da obra dela. Tá certo? Mas antes de conhecer um pouquinho sobre ela e sobre sua obra, já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Faça isso. Ajuda bastante para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube. Beleza? Valeu. Agora vamos pro assunto. O Google diz que a Eliane Brum é escritora, jornalista e documentarista. Sim, ela é isso tudo. Mas eu prefiro uma descrição feita numa entrevista que ela deu ao Bruno Torturra, em que ele disse que ela é repórter investigativa da subjetividade. Olha, eu acho que é isso mesmo. Porque através dos textos que ela produz, principalmente, ela dá voz a pessoas que normalmente não teriam voz. Voz a pessoas que não estariam numa capa de jornal. Só que a voz dessas pessoas, a história dessas pessoas, ajuda a construir o Brasil. Porque vamos lembrar, a história do país, e de qualquer país, não é feita só de grandes atos. Ela é feita também, e eu ouso dizer que principalmente, a história é feita de pequenos atos, de pequenas conquistas, de pequenas lutas que, somadas à luta cotidiana, se tornam grandes lutas. Então a Eliane Brum é essa mulher que ela produz e dá voz a pessoas incríveis, exatamente iguais a todo mundo que a gente vê no dia a dia, que são essas pessoas que constroem a história do Brasil. Para falar da obra dela, eu pretendo separar, como eu falei, em dois vídeos, e também eu trouxe dois livros para demonstrar essa divisão. O primeiro livro deles é esse aqui, A Menina Quebrada e Outras Colunas de Eliane Brum. Então é um livro de textos que ela produziu de 2009 a 2013, que ela publicou no jornalismo brasileiro, e é um livro que foi publicado em 2013, ou seja, está fazendo aniversário aí, 10 anos, né? E um livro que, eu já adianto para vocês, é muito atual. São várias histórias separadas, e cada uma tem o seu valor de uma forma muito interessante. É um livro singular, né, que mostra a beleza singular das histórias cotidianas, mas também a luta, também as desventuras, as dificuldades, porque a nossa vida é construída assim, né, tanto de belezas quanto de tristezas. Conquistas, mas perdas também. Eu gostaria de ler aqui uma primeira parte do livro para demonstrar um pouquinho o que vocês vão encontrar nesse livro, que não é pequenininho, não. Ele tem aqui, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem perto de 500 páginas, né? 428 páginas. Um livro publicado pela editora Arquipélago. Mas o livro ele começa assim, né? Apresentação. Um percurso de desidentidades. Abre aspas. Escrevo porque a vida me dói. Porque não seria capaz de viver sem transformar dor em palavra escrita. Mas não é só dor o que vejo no mundo. É também delicadeza, uma abissal delicadeza. E é com ela que alimento a minha fome. Desde pequena sou uma olhadeira e uma escutadeira, raramente uma faladeira. E vou engolindo as novidades com os olhos e com os ouvidos, sempre ávida por mais. Foi isso que fez de mim repórter, que é muito mais do que uma profissão. É um ser e estar no mundo. Mas talvez só nessa coluna de opinião, que agora vira livro, eu tenha compreendido o quanto a minha curiosidade é gulosa.
Esse é o primeiro parágrafo. Eu vejo aqui um pedaço do terceiro parágrafo também, que vai ser importante. A carne da minha reportagem são os desacontecimentos, palavra que dá conta de uma escolha. Escrevo sobre a extraordinária vida comum, sobre o cotidiano dos homens e das mulheres que tecem os dias e também o país, mas nem sempre são contados na história, sobre aquilo que se repete e, por equívoco ou por miopia, é interpretado como banal. Ao compreender essa narrativa, busco subverter o foco, embaralhando os conceitos de centro e periferia. Sou uma repórter dos desacontecimentos. E assim que ela começa esse texto, esse livro importante, e eu quero destacar essa partezinha no final aqui. Ao empreender essa narrativa, busco subverter o foco, embaralhando os conceitos de centro e periferia. Fiquem com isso em mente, porque eu volto nesse assunto de embaralhar centro e periferia, que para a obra dela vai ser importante. Então são 64 colunas de opinião. Na verdade é difícil você descrever exatamente o tipo de texto que ela produz. Olha, são muitos tem aqui o índice, são muitos textos, e eu já adianto como dica para quem fosse aventurar na leitura de A Menina Quebrada, de Eliane Brum. Leiam pausadamente, não leiam apressadamente, leiam cada um desses textos, tirem um tempo para pensar sobre eles. Não queiram ir logo para o próximo. Não usem esse livro como um fast food. Não. Apreciem. Apreciem todo ele, mas de uma forma lenta, gradual, para que as histórias a gente possa refletir sobre elas. Porque, mesmo falando de umas histórias aqui que podem parecer muito distantes, a maioria das vezes a luta é muito parecida com a nossa. Então, cada texto aqui fala também sobre nós. Por gentileza, vão com calma nesse livro. O importante é dizer que as histórias contadas aqui, histórias de pessoas diversas, elas não servem de muleta para uma opinião que a autora já tem. Não é aquilo que a gente chama de viés de confirmação, quando você escolhe um exemplo para confirmar aquilo que você já acredita. Não. Dá para ver que ela vai aprendendo com as histórias. E a forma dela escrever vai fazendo com que a gente vá aprendendo junto, de uma forma dialógica, de uma forma dialogada, de uma forma muito interessante. Para isso eu trouxe aqui um exemplo desse aprendizado que está em um dos primeiros textos, que se chama Elas Não São Gays, e é um texto de 2009. Ela conta a história de duas mulheres que são casadas, que elas fizeram inseminação artificial, uma delas engravidou, e elas ganharam na justiça o direito das duas se registrarem como mães da criança. Só que, ao mesmo tempo, elas fazem uma reflexão sobre a questão da sexualidade, e elas não dizem, elas não afirmam, não, nós somos gays. E a autora demonstra o seu estranhamento e compartilha isso com a gente de uma forma muito interessante. Deixa eu ver aqui, página 26, logo no início, um dos primeiros textos, como eu disse, e ela diz o seguinte, abre aspas: quando Carla e Michele disseram-me que não se identificavam como homossexuais, meu primeiro sentimento foi de estranhamento. Até então, eu me considerava heterossexual, uma definição que identifica pessoas que costumam viver suas histórias de amor com o sexo oposto, mas que raramente é usada porque ninguém precisa ficar afirmando algo que é considerado convencional e, principalmente, que é aceito. E homossexual era todo aquele que vivia relações afetivas e sexuais com o mesmo sexo. Simples assim. E aí ela passa a refletir sobre isso. Como assim elas não se identificam dessa forma? E ela estabelece uma reflexão mostrando que
questão de identidade de gênero, ela é muito mais complexa do que pequenos rótulos, né? E sendo um texto aqui de 2009, a gente vê que a gente está em 2023 e isso se tornou realmente um debate muito complexo e muito interessante e muito importante de se fazer sobre a questão da identidade de gênero. Nesse texto em especial, mas em todos os outros, o legal é que você não tem um concordo e um discordo apressado. O livro aqui ele não é tribunal, ele é escola, em que você vai ouvindo as histórias e vai entendendo e vai pensando sobre elas. E não tem logo uma coisa taxativa, sim ou não, certo ou errado. Isso é muito importante quando você quer construir conhecimento. Aqui no finalzinho desse mesmo texto, ela fala sobre isso. O texto continua, dessa vez escrito por Michele. Gostaríamos de deixar uma interrogação. O que é apresentar algo como se fosse como homossexual, na medida em que nunca vimos alguém se apresentar como heterossexual? Ou ainda, como poderíamos aceitar essa representação se a ideia de homossexual faz alusão à atração pelo mesmo sexo? Se o encontro entre mim e Carla diz justamente da atração pela diferença de posição. Ou seria o estereótipo homossexual uma forma de anular a reflexão e de manter a ilusão de que não temos nada comum para fazer laços? Considerei as questões colocadas por elas tão interessantes que quis trazê-las para essa coluna. E assim ela vai refletindo sobre o assunto, deixando para a gente também a reflexão e não uma opinião fechada. Isso é muito bom, muito bacana. Mas esse é só um dos vários textos que tem aqui que fazem a gente refletir sobre a vida e sobre os acontecimentos e, como ela diz, sobre os desacontecimentos. Certo? E aí o índice mostrando mais claramente, porque ela fala sobre realmente vários assuntos, né? Ela fala sobre a escrita, sobre o ato de escrever, ela fala sobre ser mãe, sobre os desafios de ser mãe em vários textos, fala sobre a questão dos medicamentos, sobre a questão da depressão, fala sobre racismo e vários outros assuntos que, infelizmente, a gente convive no nosso dia a dia e que são importantes serem discutidos, refletidos, e aqui ela faz isso de forma maravilhosa, de uma forma muito bem feita. E quando eu digo que ela fala, né, nesse livro, eu gostaria de destacar que parece que eu não usei esse verbo de uma forma aleatória. Não, ela fala mesmo. Porque a escrita dela, ela estabelece como um diálogo, como alguém que está te contando alguma coisa que ela está aprendendo. E ela te convida para aprender junto com ela. Então a escrita dela é muito próxima do diálogo, da conversa, o que torna a leitura muito mais interessante, muito mais agradável, muito mais fácil. Apesar, sim, de ser um livro extenso, e apesar de que, como eu disse, vale a pena ler ele com muita calma, com muita lentidão, sem pressa, para que essas histórias sejam absorvidas de uma forma interessante. E a escrita dela, eu até diria de uma cronista do cotidiano, facilita muito a leitura e a compreensão. Então, como eu disse, né, esse livro aqui eu posso dizer que ele representa uma fase da Eliane Brum, uma fase que, pela escolha desses textos, acaba sendo uma fase mais urbana, né, os problemas do cotidiano urbano, dessa vida caótica que a gente conhece. Não que ela não tenha visitado cidades pequenas e tudo mais nesse período, não. Mas esse livro acaba representando mais uma fase urbana. E já adianto que em 2017 ela tomou uma atitude bem interessante, bem importante, impactante, que impactou obviamente na sua obra também, que parece ser uma mudança muito radical, mas se a gente entender aqui a escrita da história das vidas das pessoas, da forma apaixonada que ela faz, acaba que não é uma coisa tão diferente assim. Além da produção de textos da Eliane Brum, quero também indicar, vale muito assistir, um documentário que ela participou, um dos vários, né, mas eu quero indicar um, que está na Netflix,
chama-se Laertice, e é um documentário sobre a cartunista Laerte e suas relações com a sua identidade de gênero. Vale muito a pena, é um documentário belíssimo, belíssimo mesmo. Mas como eu falei lá no início, destaquei uma parte do texto dela, e vou reler aqui as aspas. Ela diz: busco subverter o foco embaralhando os conceitos de centro e periferia. E a gente vai ver o que ela fez em relação a isso a partir de 2017. Vamos continuar vendo essa repórter investigativa da subjetividade, mas agora no segundo vídeo, na segunda parte, que eu pretendo colocar logo aqui no canal, tá certo? Mas diga aí nos comentários, você conhece os textos da Eliane Brum? Já leu algum? Gostaria de comentar com a gente aqui qual que é o seu mais interessante, qual que você mais gostou? Para quem não leu, A Menina Quebrada é uma ótima forma de iniciar o aprendizado e o conhecimento da obra dessa grande escritora, dessa grande jornalista, dessa grande documentarista, dessa repórter da subjetividade humana. Tá certo? Muito obrigado por todos, pela presença. Agradeço muito se curtirem esse vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal, para que a gente possa se consolidar e continuar falando de literatura, falando sobre arte, falando sobre educação e tudo mais. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.